Quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Mateus 26, a partir do versículo de número 36. Antes de nós lermos, eu tenho uma pergunta. Você sabe o que significa afronta? Pastor, o que significa eu não sei, eu sei que eu estou vivendo um monte. O dicionário diz que afronta é uma injúria pública, que também pode ser privada. É uma ofensa, um ultraje, sentimento de humilhação que resulta de um insulto feito publicamente, vexame e desonra, comportamento ou dito que ofende a honra, manchando a boa reputação de alguma coisa. Você já foi ou conhece alguém que tenha sido afrontado? A verdade, queridos, é que nós nunca sabemos quando alguém vai falar conosco de uma maneira ríspida. Às vezes você vai num órgão público e você não sabe que talvez você possa ser ali atendido com certo desprezo, talvez com uma certa má vontade. Eu não estou dizendo que todos os funcionários públicos são assim, né? Existem aqueles que são, existem também pastores que deixam a desejar, médicos, advogados, não é um segmento específico. Mas a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. A verdade é que nós nunca sabemos quando um sócio, um ex-sócio vai nos afrontar, quando um filho, um cônjuge vai nos afrontar, quando um chefe talvez nos afronte no momento que nós não esperamos. Quem dera que as afrontas viessem com hora marcada, com local determinado, porque assim a gente poderia se preparar, mas a verdade é que não vem. E muitas vezes isso gera um desequilíbrio emocional que destrói relacionamentos da nossa vida. Às vezes está tudo bem no trabalho, você chega lá e você escuta umas coisas do seu chefe que você não esperava ouvir naquele momento. Às vezes, você que é manicure, nós temos muitas manicures de excelência aqui na nossa igreja, e você atendeu por anos, por meses aquela cliente tão bem, com tanto carinho, mas um dia, de repente você deu uma borradinha, tirou aquele bifezinho ali, e você não sabe o que você vai escutar. Você pode receber a maior afronta da sua história, mas as daqui não sofreram isso não, porque elas não cometem esses erros não. E queridos, a verdade é que nós não sabemos. Elas não têm hora e nem lugar marcado. Às vezes você está na correria do dia, e a verdade é que todos estamos nessa correria do dia, um estresse, todo mundo acelerado, e do nada você não sabe o que pode acontecer. A verdade é que a gente corre o risco de sofrer afrontas o tempo todo. Agora, ontem eu estava jantando num local e me mostraram no celular um vídeo. Um motoqueiro passou próximo de um carro, e aí o motorista falou umas besteiras para ele devolveu, falou outras besteiras, foi embora, depois voltou, falou um monte de besteira, quebrou o retrovisor do cara, foi embora, aquilo ali terminou com aquele motoqueiro tomando 3 tiros. Afronta o tempo todo, nós estamos cercados por isso, e nós temos que tomar cuidado e nos preparar. Só que sermos afrontados por alguém que não temos amizade, que não é um familiar, que não é alguém que a gente conhece e tem intimidade, não é tão difícil assim. A gente não espera muito daquele que a gente não conhece. Agora, quando é fruto de ingratidão, de uma pessoa que caminha com a gente e que já tem uma história com a gente, essa aperta, ou não aperta não? Ah, queridos, nós temos que entender isso. É a ingratidão do marido diante da mãe de seus filhos, é a ingratidão do filho ignorando os conselhos dos pais, desprezando o esforço deles em pagar seus estudos, é a ingratidão da esposa diante de um marido que um dia ajudou a realizar os seus sonhos, é a ingratidão do marido diante de uma esposa que tem lutado para fazê-lo feliz, é a afronta do liderado que um dia cospe no prato que um dia o alimentou, é a afronta do membro da igreja que tripudia do lugar que um dia abraçou. Queridos, a afronta de quem nós amamos dói, e às vezes dói muito. Só que a questão principal não é se fomos, estamos sendo ou seremos afrontados. A questão é como que nós iremos lidar com essas afrontas. Porque nós não temos como impedir que elas venham. Afrontas fizeram parte do seu passado. Afrontas fazem parte do seu presente. E, infelizmente, afrontas vão fazer parte do seu futuro.
Nós não temos como controlar essa situação. Só que nós somos mais responsáveis pela maneira como respondemos às circunstâncias do que pelo que acontece. Podem afrontar, mas a maneira com que eu respondo é que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, nesse período de disputa política, eu tenho certeza que nos últimos meses aí você talvez tenha sido muito afrontado. Talvez até mesmo sem se posicionar. Você tenha escutado ou lido algumas coisas que você não gostaria de ouvir. E o tempo todo isso está acontecendo. Só, queridos, o que eu quero dizer sobre isso é que a prova de que nós temos tempo para dedicar a Deus é o que está acontecendo agora. Porque se nós investíssemos em oração, leitura da palavra, evangelismo, comunhão com as pessoas, o tempo que a gente investe em ficar comentando, postando e curtindo um monte de coisa, Jesus já tinha salvo essa cidade e essa nação. A verdade é essa. E muitas vezes isso está tomando o lugar de Deus na nossa vida. A Bíblia tem uma palavra para isso, é idolatria, o nome da palavra que a Bíblia usa para isso. Então, a mesma dedicação que nós temos que ter para se posicionar, não tem nada de errado nisso, você pode se posicionar à vontade, a gente tem que ter uma dedicação ainda maior para servir aquele que é Senhor da nossa vida. Você crê nisso? Amém. Mas vamos em frente. Vamos ler a partir do versículo de número 36. Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armadas de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumprir as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Meus irmãos, esse relato acontece no jardim do Getsêmani, que fica no pé do Monte das Oliveiras. Jesus estava ali com 3 de seus discípulos. E ele chega para eles e diz: olha, a minha alma está extremamente angustiada, está chegando a minha hora de ir para a cruz e morrer. Eu estou começando a sentir as dores dessa angústia, eu vou me retirar para orar e eu quero que vocês também fiquem aqui orando. Aliás, o próprio Jesus pediu cobertura espiritual. Isso que é muito interessante nesse texto. Jesus pede para que seus discípulos orem por ele. É por isso que é importante, querido, que você vá para uma célula. Porque o que acontece aqui nesse culto é uma bênção, é poderoso que nós recebemos aqui, mas isso aqui é 10% do que Deus tem para fazer através dessa igreja na sua vida. A célula complementa.
Deus tem muito mais a fazer através da célula. Por isso que é importante. Lá você tem uma comida gostosa, lá você tem irmãos que choram com você nos momentos de dor, que celebram com você nos momentos de alegria, estão com vocês em todos os momentos. Quantos relatos eu já tenho? Eu tenho muitos do Rio de Janeiro, mas em 8 meses aqui eu já tenho muitos relatos aqui de pessoas que chegam desempregados numa célula, os irmãos se movimentam, um conhece um, que conhece o outro, daqui a pouco o irmão está empregado. Até casamento pode estar acontecendo, querido. Então você que está aí, ó, esperando confiantemente no Senhor, pacientemente, aí, de repente, aí está faltando. Então, queridos, além dessas questões, na célula você tem pessoas que intercedem por você, pessoas que caminham com você. Então, se você quer viver 100% do que Deus quer fazer através dessa igreja na sua vida, vá para uma célula. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis. Mas Jesus se retira para orar, e por 3 vezes ele confronta a falta de diligência dos discípulos. Porque enquanto eles deveriam estar orando e vigiando, eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. E Jesus chama a atenção, mas na 3ª vez, Jesus fala, olha, já que vocês não querem acordar, chegou a hora, está chegando o cara que vai me trair. E aí Judas entra em cena. Judas chega com autoridades religiosas, soldados romanos e uma multidão gigante, um monte de gente que não sabia o que estava fazendo ali, mas só queria estar no meio da bagunça. E eles chegam ali, Judas beija Jesus, que foi o gesto que ele disse que iria utilizar para identificar Jesus. E quando ele beija Jesus, ele fala, salve mestre, e aqueles soldados prendem Jesus. Imediatamente Pedro, que era um discípulo mais sanguíneo, né, mais impulsivo, ele pega uma espada e o texto diz que ele corta a orelha de Malco. Só que você já viu alguém mirar na orelha? Não, querido. Ele mirou na cabeça, ele queria matar Malco. Só que Malco estava esperto. E aí Malco, né, deu uma desviada e pegou só na orelha. Ele queria matar Malco. E o que aconteceu foi que Jesus pegou aquela orelha, colou de volta, o sangue estancou, e ele falou, ei, Pedro, é o seguinte, você acha que se eu quisesse me livrar, eu não me livrava? Eu não preciso de você. Deixa eu fazer o que o meu pai me chamou para fazer. E foi isso que aconteceu naquele momento. A primeira coisa que eu aprendo com esse relato é que se Jesus foi afrontado, quem não vai ser? Eu não posso me sentir a pior pessoa do mundo porque alguém me afronta. Assim como também eu não posso achar que eu sou o cara que conheço todas as coisas, que estou abalando e por isso ninguém vai me afrontar. Eu também não posso pensar que Deus não me ama e não se importa comigo porque eu fui afrontado. Queridos, o Filho de Deus foi afrontado. E como nós que vivemos nesse mundo sujo, complicado, que jaz no maligno, não seríamos afrontados também. E nós precisamos entender isso. Mas a minha pergunta é, o que ou quem te afronta hoje? Pastor, vem tanto nome na minha cabeça agora que não sei nem por onde começar. Pastor, quem me afronta é meu filho, que não me obedece, que não me honra. Quem me afronta é a minha esposa. Pastor, eu tenho me sentido afrontado pelo meu marido, a minha mãe. Pastor, as últimas semanas tem sido meu chefe, é o meu vizinho. Pastor, é o meu funcionário que tem me afrontado. Ele não obedece às direções que eu dou para ele. Pastor, é o meu sócio, é o meu ex-sócio, é o meu colega de trabalho. Queridos, eu não sei o que ou quem tem te afrontado. O que eu sei é que através dessa palavra, você vai aprender a lidar com as afrontas e ser vencedor e vitorioso diante delas. E é por isso que eu quero compartilhar 4 conselhos que nós aprendemos. Se eu fosse você, anotava. Primeiro conselho, vigie e ore. Porque a afronta uma hora vai chegar e você não pode colocar tudo a perder por causa dela. Vigie e ore, porque a afronta uma hora vai chegar e você não pode colocar tudo a perder por causa dela. Olha o versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, Jesus sabia que a afronta estava por chegar. Jesus sabia que um grande desafio, uma grande afronta, na verdade, o ápice do ministério de Jesus foi esse momento que o levou até a cruz. Então ele sabia que estava chegando. E aliás, a partir de agora você também sabe que afrontas estão por chegar. Qual foram as ferramentas que Jesus utilizou para enfrentar aquela afronta e vencer? Vigiar e orar.
Porque Jesus vigiou e orou, ele conseguiu lidar com a afronta de maneira devida. Já os discípulos que ficaram dormindo, ao invés de vigiar e orar, eles estavam simplesmente, completamente despreparados para aquilo que estava por acontecer. Jesus estava tranquilo, eles estavam desesperados. Sabe por quê? Porque eles não se prepararam para aquela afronta. Tem crente sendo derrotado pelas afrontas porque está dormindo enquanto devia estar vigiando e orando. E isso a gente precisa entender. Isso a gente precisa entender. Meus amados irmãos, por estarem dormindo, ao invés de vigiar, os discípulos poderiam ter iniciado uma grande confusão. Você imagina, tinha uma multidão ali. Se Pedro decide atacar um, se João decide atacar o outro, uma grande confusão ia começar. Talvez aquela confusão se estendesse para a cidade, um grande problema ia acontecer. E a verdade é que por causa da vida de Pedro e daqueles discípulos, muito poderia se perder do plano de Deus ali. Mas ainda bem que tinha alguém que estava orando e vigiando naquele momento e se preparando para a afronta. Se Jesus não estivesse ali, a história que a gente já está contando agora não seria essa. Sabe por que muitas vezes a afronta não sai da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, da nossa célula, da nossa igreja? Porque falta gente orando e vigiando e se preparando para lidar com elas. Nós precisamos vigiar e orar. A mesma ordem de Jesus para a nossa vida é a que ele deu para a vida de seus discípulos. Nós precisamos vigiar e orar. E talvez o que esteja faltando nesse ambiente em que você está sendo afrontado seja a presença de Deus através de um tempo de vigília e através de um tempo de oração, de busca pela presença dele. Isso pode fazer toda a diferença. Jesus tinha uma característica que deveríamos perseguir diariamente. Sabe que característica era essa? Ele nunca permitiu que o ambiente externo influenciasse seu ambiente interno. O caos podia estar acontecendo ao redor dele, mas Jesus sempre teve calma e tranquilidade para resolver. Teve um dia que ele estava no barco e começou a tempestade. O que os discípulos fizeram? Se desesperaram. Jesus, você está dormindo no meio da tempestade? Ele falou, cara, eu não estou preocupado com a circunstância externa, o que importa é a minha circunstância interna, e eu tenho controle sobre a tempestade. Olhou para o mar e falou, aquieta-te. E o mar parou. Só que esse mesmo Jesus que tem esse poder, ele habita na minha e na sua vida. E a gente esquece disso. E eu quero dizer, querido, pode estar uma grande confusão na tua vida, mas não permita que essa circunstância externa mude a tua circunstância interna. Pelo contrário, transfira a tua circunstância interna para o ambiente externo e viva a paz de Deus sobre qualquer situação. É assim que funciona. Mas, pastor, como é que Jesus conseguia isso? Porque Jesus vigiava e orava, e por isso ele tinha intimidade com o Pai, que gerava sabedoria e discernimento e equilíbrio para cada situação. E nós temos acesso a isso todos os dias. Então, esse é o primeiro ensinamento que nós temos. O problema é que muitas vezes condicionamos a nossa calma de acordo com o ambiente. Pastor, eu falei aquilo para ele, porque eu estava meio estressado, meio tenso, estava uma confusão no ambiente. Eu fiz aquilo porque você não sabe como é que estava a situação, como é que estava o meu dia. Eu era muito problema, eu estava estressado, peguei trânsito, fui chamado a atenção. Queridos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe por quê? Porque Jesus estava no jardim de Getsêmani, cercado por uma multidão. Eles estavam com varas, com armas, uma gritaria, pega ele, chegou a hora de acabar com ele, agora ele vai ser preso, e Jesus chega e só fala uma coisa, amigo, o que te traz aqui? Jesus nunca foi influenciado por aquilo que aconteceu ao redor dele. Jesus começa a dizer para Judas assim, vem cá, você está mesmo envolvido nisso? Você vai destruir a história que nós construímos juntos, esse tempo todo caminhando? Judas, você tem certeza disso? Queridos, naquela hora, Jesus ganha o coração de Judas. Eu tenho certeza que ele já se arrependeu naquela hora. Só que não adiantou Judas se arrepender naquela hora, porque a multidão já estava ali inflamada. Já estava com as mãos em Jesus. Tome cuidado, querido, porque às vezes você pode falar algo de alguém para outras pessoas, num momento de raiva, e depois quando se arrepender, você não vai conseguir mudar o que as pessoas pensam dessa pessoa. Às vezes tem marido que briga com a esposa e vai correndo falar para os pais. Ou esposa que faz o mesmo com o marido. Só que você ama o seu marido, você ama a sua esposa, então vocês se reconciliam, mas os outros não. E aí você acaba com a reputação da pessoa que você ama, simplesmente por causa de um momento em que você teve um desequilíbrio. Nós temos que ter sabedoria.
Marido tem que proteger esposa, esposa tem que proteger marido. Assim tem que ser. Assim tem que ser. Isso é importante demais. E Jesus estava rodeado de espadas, de varas, de confusão e gritos, mas ele sabe que não pode perder sua essência, sua razão, seu equilíbrio, seu discernimento. Ele podia dizer: Judas, você é um ingrato, você é um perverso, um filho do diabo, você é um flamenguista, tudo de ruim ele podia falar. Podia falar tudo. Fala, Senhor. Ele podia falar. Só que Jesus preferiu fazer o quê? Ele preferiu chamá-lo de amigo. Querido, sabe por que muita coisa ruim ainda prevalece na nossa casa, nos ambientes que a gente frequenta? Porque a gente não desarma os outros. Jesus desarmou todo mundo naquele momento. Só que a gente, ao invés de desarmar, a gente coloca mais munição. E aí a gente coloca mais pólvora. E sabe o que acontece no final? Todo mundo se explode. Essa é a realidade. Bem-aventurados os pacificadores. É o que Jesus fala no Sermão da Montanha. E nós precisamos entender isso. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você quer desviar a fúria da realidade que você está vivendo? Responda calmamente. Tenha tranquilidade. É tão simples. Não jogue fora seus amigos, sua família, seus pastores, seus líderes, seus colegas de trabalho, só porque você não conseguiu manter a calma diante de um ataque. Seja sábio. Seja sábio. Você concorda, você diz amém. Vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto é: vigie e ore, porque a afronta uma hora vai chegar e você não pode colocar tudo a perder por causa dela. Segundo ponto: vigie e ore para que esteja preparado para discernir a origem, o motivo e o que fazer diante da afronta. Olha o que o versículo 54 vai dizer. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Quem vigia e ora desenvolve intimidade com Deus. E com isso alcança sabedoria e discernimento para agir diante da afronta. E Jesus discerniu tudo isso. E por isso ele soube como agir. A origem daquela afronta era a vontade do Pai. A vontade de Deus era que Jesus vivesse tudo que ele viveu para que se cumprisse aquilo que diziam as Escrituras. O motivo era prender Jesus para que ele fosse julgado de maneira injusta e levá-lo para a cruz. E qual era a maneira de lidar com aquilo? Se era a vontade do Pai, Jesus só precisava se entregar para a vontade do Pai, porque ele sabia que Deus ia cuidar de tudo. De repente você está vivendo uma afronta que tem a ver com o fato de você estar cumprindo a vontade de Deus para a tua vida. Então, se mantenha firme, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Isso é importante, mas Jesus está sendo afrontado, vai ser preso, crucificado e assassinado, mas ele sabia da sua missão. Jesus sabia que sua missão era cuidar de pessoas, e sabia que isso não seria fácil. Ele sabia que cuidar de pessoas significa muitas vezes ouvir o que não gostaria de ouvir, ou investir em pessoas que não querem o seu investimento. Às vezes o seu sofrimento é parte da sua missão. O que você tem sofrido por causa da tua missão? Pastor, eu nem sei qual é a minha missão. Eu achei que era vir aqui, entregar uma oferta, levantar as mãos na hora do louvor. Tem uma missão de Deus para a sua vida. Pastor, eu achei que era vir aqui para esse ambiente de alegria, de fé, de glória, receber tudo que Deus tem para mim, ir para casa e está tudo certo. Não, querido. Jesus não te salvou só para te levar para o céu. Ele te salvou para colocar o céu dentro de você, porque você tem uma missão. E essa missão é promover esse céu por onde você passar. Isso pode começar através da sua casa, pode se estender ao teu ambiente de trabalho, pode chegar aonde você estiver, porque onde você está como filho de Deus é terra santa. E nós precisamos entender isso. O que você tem sofrido por causa da sua missão? Até onde você vai pela sua missão? Às vezes as traições fazem parte da nossa missão. Vão acontecer, mas vão nos impulsionar por um propósito maior. Só que Jesus conseguiu reagir apropriadamente. Já os discípulos que estavam dormindo não tinham o menor entendimento do que estava acontecendo. E por isso, eles se descontrolaram. A minha pergunta para você é: você sabe a origem da afronta que você está sofrendo, ou que você sofreu? Ela pode vir de dois lugares: da vontade de Deus, ou da distância da vontade de Deus, do distanciamento da vontade de Deus. Só tem esses dois lugares. Tem a afronta que vem porque você está andando corretamente. E aí luz incomoda trevas, né?
E aí isso incomoda, então gera um conflito. Agora tem afronta que acontece porque a gente está longe de debaixo da mão de Deus. E aí é fruto do nosso pecado, é consequência da nossa desobediência. E às vezes a gente está vivendo isso. E a gente precisa entender. Depois que você entender a origem, você precisa entender o motivo. E para isso você pode então definir como agir. Se veio da parte de Deus, entenda o motivo sem perder o controle. E Deus irá conceder a direção, ou seja, não tente mudar com suas próprias mãos. Se não veio da parte de Deus, porque foi por causa de um erro, identifique o motivo e haja baseado nisso. Você precisa identificar, por que ele falou comigo desse jeito? Por que ela fez aquilo? Tem filho que afronta o pai porque sente falta dele. O pai não passa tempo com ele. Só que quando o pai encontra ele, dá ordem, chama atenção, aí ele fala, poxa, mas você não passa tempo comigo, você não sabe dos meus sonhos, dos meus planos, daquilo que eu desejo, e agora você quer me dar ordem? Eu não estou justificando, tá? Nada justifica a gente afrontar alguém. Eu só estou explicando qual pode ser a origem ou o motivo. Mas justificativa para afrontar a gente não tem. E a gente precisa entender isso. Tem gente que te afronta no trabalho porque alguém falou de você para ele, ou porque ele tem uma ideia sobre você que não é real. Ou às vezes porque você fez e falou algo para ele, ou para ela, que incomodou. E você talvez nem saiba disso. E a gente precisa identificar essa origem. Às vezes seu chefe te afronta porque você tem deixado a desejar no trabalho. Tem esposa que afronta o marido porque ele não a valoriza. Tem marido que afronta a esposa porque ela não o respeita. Tem liderado que afronta o líder porque não se sente cuidado, ou se sente preterido. Ou às vezes é porque é imaturo mesmo, é mimimi. Mas até isso você tem que identificar. Às vezes é só mimimi. Mas você tem que identificar tudo isso para que você saiba lidar com isso. Então, são alguns exemplos simples do que pode acontecer, mas existem muitas outras realidades importantes para você entender. Mas existe um terceiro ensinamento que nós temos aqui com esse relato. Relembre a quem te afronta o que esta pessoa representa para você. Relembre a quem te afronta o que esta pessoa representa para você. Versículo 50. Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Queridos, Judas chega para Jesus, diz assim, salve mestre. Parecia que ele era um discípulo amado de Jesus, alguém que amava Jesus, que cuidava dele. Aliás, tem muita gente falando um monte de coisa boa para a gente, mas que na verdade não são pessoas que a gente pode confiar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma vez, eu ouvi um relato de um pastor que tinha um casal que falava assim, pastor, a gente ama as suas palavras, a gente ama o senhor é uma bênção na nossa vida, como é bom estar aqui, como é bom ser parte dessa igreja, vai jantar lá em casa, pastor. Aí o pastor foi jantar na casa deles. Aí chegou lá, cumprimentou a família, aí o filho estava assim, olhava para frente assim, o pastor, aí dava a volta, olhava as costas assim. Aí ficou o tempo todo, aí uma hora o pastor falou, querido, o que está vendo? Está tudo bem? Você está meio perdido? Aí ele falou, não, pastor, é porque meus pais falaram que o senhor é duas caras, eu estava procurando a outra cara. É perigoso, é perigoso. Isso é o fato verídico, querido, é o fato verídico. Então, criança é impressionante, né? Criança não tem filtro, né? A verdade é essa. Foi o que aconteceu. Mas naquele momento, Judas foi a mesma coisa. Chegou, salve mestre, e o beijou. O beijo era um gesto de afeto, era um gesto de submissão, era um gesto de respeito. Só que naquele momento foi um gesto de traição, um gesto de afronta. E aí Jesus, no meio daquela confusão toda, ele podia chamar Judas de um monte de coisa. De que Jesus chama ele? Amigo. Jesus era espetacular, né? Espetacular. Jesus começa a lembrar a Judas que aquela afronta que ele estava cometendo não mudava o fato de que eles eram amigos, de que eles já tinham vivido muitas coisas juntos. Jesus começou a lembrar a Judas que a verdade é que os momentos bons e felizes precisam prevalecer diante dos momentos difíceis. Ele começa a dizer, Judas, você lembra aquele dia que a gente comeu um peixe assado na praia? Estava gostoso. Você comeu, tinha espinha e deu uma dor e você tirou depois.
Você lembra aquele dia que a gente fez uma caminhada no final da tarde, no pôr do sol, lá em Betânia? Judas, você lembra aquele dia que estava um calor, 40 graus, pegando fogo, e a gente foi, mergulhou e nadou no mar da Galileia? Você lembra disso, Judas? Naquele momento que Jesus podia lembrar de tudo que ele tinha feito errado, ele começou a lembrar de tudo que eles viveram de bom, de confortável, de agradável, de felicidade. Pode me ajudar aqui no teclado, alguém, por favor? E naquele momento, foi tão importante o que Jesus fez, que fez toda a diferença para que pudesse acontecer o que precisava acontecer. Judas não esperava aquela reação de Jesus. Ele foi ali para trair Jesus. E talvez você diga assim, pastor, mas aí já é demais, né? Chamar aquele traíra de amigo? Chamar aquele cara que fez aquilo comigo? Como é que eu vou conseguir lembrar? Como que isso é possível, pastor? Jesus nos ensinou que é possível. E se Ele habita no meio do seu coração, é totalmente possível. E o mundo está assim hoje, porque ninguém sabe lidar com a afronta. Só que eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui, porque Deus vai levantar uma igreja que sabe lidar com a afronta. E com isso a gente inaugura uma nova cultura. Começa aqui. Se estende para a cidade, para o estado, para a nação, a gente muda o mundo. É simples assim. E naquele momento, quando Jesus começa a lembrar a Judas tudo que eles tinham vivido juntos, Ele nos ensina algo muito poderoso. Nós temos que relembrar as pessoas quem elas são para a gente. Relembra a sua esposa, quem ela é para você e quem você é para ela. Relembra o seu marido, quem ele é para você e quem você é para ele. Relembre o seu filho, quem ele é para você e quem você é para ele. Sabe qual é o problema, querido? Vem uma afronta, vem uma dificuldade, e a gente começa a lembrar de todos os erros que a pessoa cometeu, fala do passado, fala do dia que ele fez aquilo, que ele falou aquilo, a gente fala de um monte de coisa. A gente só não fala o que ele representa para a gente. A gente só não agradece por tudo que ele fez para a gente. A gente só não agradece a nossa esposa, que quando a gente não era nada, veio construindo a nossa história junto com a gente. Hoje a gente tem alguma coisa porque ela estava junto com você. A gente esquece que o seu marido, o dia que você era talvez um pouco mais complicado, ele teve paciência, cuidou de você. E hoje você é uma mulher sábia que edifica o teu lar. A gente esquece às vezes que os nossos pais batalham e ralam muito para nos dar uma vida melhor do que eles tiveram. E por causa de uma afronta, a gente bota tudo isso a perder. Nós não temos feito as pessoas saberem quem são para a gente. Jesus está lembrando para Judas que ele podia estar vivendo uma dificuldade, mas isso não apagaria e nem os impediria de continuar a cultivar e investir em sua amizade. Como você reagiria a alguém que vem para te trair e te levar para ser morto? Sabe com quem a gente pode aprender? Com os cachorros. Eu não fui criado com cachorro, então não tem muito jeito. Mas eu fico observando qual é a relação do cachorro com o dono. Aí eu vejo você que é da área da saúde, chega em casa do trabalho todo de branco, o cachorro vem e pula em você. Suja a roupa toda. Quando chega é tranquilo, quando sai que é pior, né? Aí você fala, Billy, sai daqui. Não é assim? Aí depois o Billy vai lá e faz as necessidades dele num lugar que não devia fazer. Você fala, seu miserável, já falei que não era para fazer aqui, é ali, você não aprende? Aí um dia ele estava a fim de conversar, o Mike. Aí ele começa a conversar com todos os cachorros da vizinhança. Começa a latir alto, todo mundo conversando, uma resenha só. Você fica, cara, eu cheguei tarde, queria acordar tarde, mas você não para. Chama ele de miserável, chama de todos os nomes. Mas uma coisa eu também sei. Todo dia quando você chega, quem é que está te esperando lá na porta? É o Mike, é o Billy. Sabe por quê? Porque para o cachorro a afronta não muda quem você é para ele. A gente é ser humano. Foi criado para cuidar dos animais. E são os animais que estão nos ensinando. As afrontas que você tem recebido das pessoas que você ama
não mudam quem elas são para você. Lembre disso todas as vezes. Lembre disso todas as vezes. O problema é que nas discussões esquecemos quem as pessoas são para nós. Queremos ganhar a discussão e destruímos o outro. Lembramos daquilo que já foi passado, que a pessoa já pediu perdão. Lembramos daquilo que faz a pessoa ter uma sensação horrível. E mais nos preocupamos em agredir a pessoa do que com o que aquilo pode gerar no coração dela. Esquecemos quem é o nosso pai, quem é a nossa filha, o nosso amigo, a nossa sogra, o nosso genro, a nossa nora. Esquecemos de quem é o nosso pastor, nosso conselheiro, nosso discipulador. Esquecemos de quem ficou com a gente nos momentos que não tinha ninguém. Não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha fama, não tinha nada. Mas ele estava ali com a gente. Na hora da afronta, nós esquecemos que ele é amigo e fazemos de tudo para que ele se sinta como um inimigo. Jesus fez diferente. Diante da maior afronta, ele chamou Judas de amigo. Quantas vezes, na hora da afronta, a mulher que tem 2, 3 filhos com esse homem, trata o marido como se ele fosse o pior homem do mundo. Quantas vezes, o marido, no dia que foi afrontado, trata a esposa como alguém que não construiu nada com ele. Tudo que eles passaram juntos não fez nenhuma diferença. Ah, queridos, nosso problema é que trocamos toda uma trajetória, toda uma história que deu trabalho construir, por um sentimento momentâneo produzido por um descontrole emocional. Não troque uma história por causa de um momento. Não troque uma história por causa de um momento. Não destrua um relacionamento por causa de um momento. Valorize mais os momentos de alegria, os momentos de conquista. Os momentos ruins vão continuar a acontecer, mas o que importa é que o Senhor é conosco, que um dia não haverá mais dor, nem choro, nem ranger de dentes. Nós estaremos na Nova Jerusalém, amparados por Deus, pelo nosso Pai, e ali estaremos adorando ao Senhor. E ali, querido, não vai ter mais afronta. Ali é alegria, ali é paz. Mas quem disse que para que vivamos o céu, precisa chegar ao final dos tempos? O céu já está aqui, só basta a gente receber e tomar posse. Mas em último lugar, administre o seu desejo de vingança. Versículos 52 e 53. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Naquela hora, Pedro pega a espada para tentar matar Malco. Jesus fala: olha, guarda a espada agora. Quem usar a espada pela espada vai morrer. Chega para Pedro e fala: vem cá, você está caminhando comigo esse tempo todo, você não sabe que se eu quisesse eu podia me livrar disso aqui? Você não sabe que se eu pedisse ao meu Pai, Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me livrar dessa afronta? Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro naquele momento? Que toda vingança fere também o vingador. Quando eu me vingo, eu não somente atinjo o outro, mas eu também me machuco. Ele está ensinando que não dá para entrar numa guerra e sair sem ferimentos. No divórcio, na crítica à igreja, na rebelião contra os pais, você sempre sairá ferido também. A vingança pode dar uma sensação de que o outro está recebendo o que merece, mas na verdade está fazendo você receber o que não merece. Se vingar não é o caminho. Você sabe como que alguns assassinatos são solucionados? E Jackson, você me corrija se eu estiver errado. Mas o cara atira e mata alguém. E quando a equipe lá, a perícia, a equipe forense, analisa a roupa ou o corpo da pessoa, às vezes eles encontram o quê? Resíduos de pólvora. Estou errado? Estou não, né? Aí a gente encontra resíduos de pólvora. E a partir daquilo ali, ele pode definir que foi aquele o autor do disparo. Uma vez, num treinamento de UFC, eu não assisto UFC há muito tempo, porque desde que o Anderson Silva deu aquele chute que arrebentou a perna dele, eu falei: eu não quero isso para minha vida não. Fiquei longe daquilo. Mas uma vez o Vitor Belfort estava treinando. E treinamento você usa a máscara de proteção, é diferente da luta. Só que chegou uma hora que ele deu um soco tão bem dado,
no oponente dele, que rompeu a máscara de proteção, arrebentou o rosto do oponente, só que o Vitor quebrou um dos dedos nesse soco que ele deu. Sabe por quê? Quando você atira, as marcas da vingança ficam em você. Até quando você fere alguém, você também é ferido. Resolva seus problemas. Lute pelos seus direitos, mas não se vingue de ninguém, querido. Se tiver que entrar na justiça para resolver uma questão, ok, mas não se vingue de ninguém. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes em Roma, no capítulo 12, versículo 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A vingança acende o lado ruim dentro da gente, contamina o lado bom que também está dentro da gente e mata tudo de Cristo que habita no nosso coração. Vingança nunca foi uma atitude de alguém que quer comunhão com Deus. Aliás, esse negócio de vingança só pode ter vindo do coração do diabo, porque ela gera morte e destruição. Sabe o que é vingança? Vingança não é ter seus direitos restituídos, sua justiça restituída. É você fazer de tudo para que o outro perca até aquilo que tinha. Isso é vingança. Vingança não é recuperar o que o outro te tirou, vê-lo perder aquilo que tinha. Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, você não me conhece não? Você não sabe que se eu quisesse, meu pai mandava 12 legiões de anjos. E queridos, isso é tão real, que lá em 2 Reis 19:35, está escrito assim: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Um anjo que Deus mandou acabou com 185.000 homens do exército assírio que afrontava o povo de Deus. Queridos, você não precisa se vingar, porque se o Senhor precisar intervir, um anjo é suficiente para ele mudar completamente a tua situação. Deixa Deus fazer o que é dever dele fazer. E faz aquilo que você pode: orar e vigiar. E eu tenho certeza que o Senhor virá, e no tempo certo Ele mudará a tua história. Eu quero terminar lendo esse simples texto. Quem disse que não aprenderíamos a ser melhores, mais fortes e mais cheios de fé através das afrontas? Enquanto não somos tirados da zona de conforto, tudo parece bem. Aparentamos ser fortes, equilibrados, sábios e maduros. As afrontas revelam o profundo do nosso coração. Afinal, somente quando algo ameaça destruir o nosso ambiente interno, que então descobrimos quem de fato somos. Mesmo você sendo muito famoso, muito rico, muito admirado, muito experiente, as afrontas virão. E sabe o que elas nos ensinam? Nos ensinam a sermos mais humildes, mais puros, mais suaves e menos vingativos. As afrontas nos ajudam a ter mais domínio próprio e, principalmente, nos levam a sermos mais dependentes de Deus. Que tal decidir hoje vencer qualquer afronta que se colocar diante da sua vida? Que Deus possa revelar claramente o que Ele quer gerar no teu coração através dessa palavra. E que a tua semana seja uma semana extremamente diferente por causa daquilo que Deus gerou na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.